Portanto, através desta carta, estamos estabelecendo o dia 7 de dezembro de 2022, hoje, para que o Senado dê prosseguimento aos processos de impeachment dos ministros da Suprema Corte responsáveis pelo esfacelamento da nossa Constituição. Estabelecemos também o dia 8 de dezembro de 2022 como prazo máximo para que o presidente da República e ou Forças Armadas se manifestem na direção de restabelecer a harmonia e independência entre os poderes, punindo aqueles que deliberada e recorrentemente vêm violando a nossa Constituição a olhos vistos. Anular o pleito manchado pela falta de isonomia e pela parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que, entre outros equívocos, ignorou o radiolão, maior escândalo eleitoral de favorecimento. Muito bem. Bom, vamos comentar essa matéria. E, segundo a informação também, a STM recebe denúncia contra o Alexandre de Moraes. Essa carta do povo aí, eles tentaram entrar, tem algumas coisas que eu não, senhores aqui, advogados, tem algumas coisas que me revoltam. O povo queria entrar no Congresso, deu o maior trabalho para entrar na Câmara, o maior trabalho, não queriam deixar entrar. Na casa do povo ali, vamos lá, senhores, doutor Ricardo. Edivaldo, se você quiser responder o telespectador, fica à vontade, tá? Só não pode agredir o telespectador. Eu respeito a opinião do telespectador, eu não vou questionar, não vou rebater os seus comentários, esse é um programa democrático. Edivaldo, a Constituição Federal, ela fala que o poder, no primeiro artigo, parágrafo único, ela diz: o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente na forma da Constituição. Então, essa manifestação, eu acho que precisa um olhar diferente para essas pessoas e ter a convicção de que eles são o povo, de que o poder supremo não pertence ao Alexandre de Moraes, mas pertence a essas pessoas que elegeram representantes. E o clamor da população hoje é que o presidente do Senado Federal tome vergonha na cara dele e analise os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, contra o Barroso. Ele não pode ser omisso. E isso eu peço a você que elegeu os 3 senadores do estado de Rondônia, são 3 senadores por estado, e nisso nós estamos em pé de igualdade, que fiquem atentos em cada voto que eles vão dar. Não só senadores, como os nossos deputados federais. Então, para a gente ter a certeza de que a gente colocou representantes, porque um estado predominantemente de direita, e a gente viu isso nas urnas, ter políticos que votam contrário à pauta da direita é um absurdo. Então, é hora de a gente cobrar, porque eles estão lá para fazer não a vontade individual deles, não a vontade particular deles, mas sim para fazer a vontade da grande maioria, fazer o que as pessoas que o elegeram, a vontade, o que eles querem. Então eu espero que essa cobrança, é legítima essa carta, a gente está querendo respostas e, sobretudo, quando fala da isonomia, que ela comentou, isso não houve. Qual foi a parte que o candidato Lula e Bolsonaro foram tratados de forma igual? Não existiu isonomia, existiu um STF, uma extensão do comitê do PT, atuando dentro do STF em prol do Lula. Todos os advogados do Bolsonaro que entravam com algumas medidas eram ignorados pelo Alexandre de Moraes, e os advogados do Lula tinham os seus pedidos atendidos prontamente. Então não houve isonomia. Essa fraude que a gente está falando, eu não vou falar nem que foi nas votações, mas foi no modus operandi absurdo do Alexandre de Moraes. Ok, Herbert Lins. Causa minha espécie é que os bolsonaristas só querem anulação do segundo turno do pleito eleitoral. Eles não falam do primeiro turno e nem questionam as urnas do primeiro turno, que também foram as mesmas urnas usadas no segundo turno. São aquelas urnas do primeiro turno que elegeram a maioria de um Congresso conservador.
Inclusive, elegeu a maior bancada do PL, do partido do Bolsonaro, na Câmara e no Senado. Então, sinceramente, ou é um delírio coletivo, ou é uma idiotice coletiva, ou é uma imbecilidade coletiva, ou é problema de interpretação de texto, ou sou eu que estou errado, ou quem pensa igual a mim e faz essas perguntas, como eu faço, estamos errados. Estamos errados. É incrível isso. Como os bolsonaristas, você falou mais de 15 minutos no programa agora, antes de mim, e quer cortar minha fala, Ricardo? Você está incomodado com a minha presença? Aqui, eu não tô nem me Você já está manifestando. pedindo para cortar a minha fala? Não, fique à vontade. Tá. Você está na sua vez. Tá bom. Eu não lhe interrompi. Então, causa-me espécie, você que está em casa nos assistindo, né, que as urnas do segundo turno é para ser anulada a eleição. Foi fraudada. Mas a do primeiro turno, Samuel Costa e Edivaldo, que se viu para eleger um Congresso conservador, um Senado, né, um Senado e uma Câmara de Deputado Federal conservador, entendeu? Não se viu para eleger Lula no segundo turno. Isso é incrível, só no Brasil. Ok, doutor João. Doutor João Soares. Bom, eu acho... Aqui nós temos 3 operadores do direito. E sabemos que as decisões, quando elas são proferidas pelos juízes de primeiro grau, e nós não nos conformamos, a parte não se conforma, ela tem direito de recorrer. Isso no campo jurídico. Tá certo? Vamos para um tribunal regional e depois vamos até o Tribunal Superior, até uma terceira instância. É o que está acontecendo com o Brasil. Mas isso está no âmbito popular, isso está no âmbito da sociedade, onde a Constituição Federal dá essa atribuição. Então, veja uma coisa. O povo entendeu que não há transparência, lisura no processo. E ele foi lá, apresentou uma carta, pediu informações mais precisas para que se clareasse essa decisão que as urnas tomaram. E vou dar uma pequena resposta aqui para o meu colega Herbert, da seguinte forma. Porque ele disse que só o segundo turno, e pessoas se questionaram assim, como se as urnas estavam fraudadas e não aconteceu digamos assim, o Bolsonaro fez a maior parte dos deputados, fez a maior parte dos senadores e tal. Meu irmão, você mexer numa urna, para você querer eleger o maior número de deputados e de senadores, é um trabalho infernal, sei lá como. Agora, quantos candidatos tem a deputado federal? Quantos candidatos tem a senador? Agora, quantos candidatos tem a presidente? São poucos. Eles jamais iriam mexer nessa urna no primeiro turno para fazer a Simone ganhar do Bolsonaro. E não tinha como admitir isso. Jamais ia poder chegar e mexer para o Ciro ganhar do Bolsonaro e ficar na disputa com Lula. Então eles tinham que mexer nos dois. Tá certo? Foi para o segundo turno. Se não está se questionando o primeiro turno, esquece o primeiro turno. Vamos olhar para o segundo turno, que é onde está se questionando. Para mim, essa carta lá é do brasileiro, são dos brasileiros inconformados com a decisão, perfeito? E querem uma explicação maior, mais clara, mais límpida do processo eleitoral, onde que alguma coisa fabricada pelo homem pode atingir tal perfeição que jamais ela pode ser, digamos assim, adulterada, mexida lá. Você vê que os bancos atualizam os seus dados todos os anos. E essas urnas estão lá embaixo. E foi provado ali um monte de coisa, que as urnas fabricadas até 2020, as urnas que eram fabricadas para trás, elas estavam programadas. Teve município aí. O que é o certo? O certo é o seguinte, o número maior é de habitantes e não de eleitores, porque nem todo habitante vai ser eleitor. Às vezes é de menor, às vezes já passou de 70, não tem mais obrigação de votar e por aí vai. Mas teve cidade que o número de votos do Lula foi maior do que os habitantes. Então os caras queriam uma resposta para isso. Como é que pode isso acontecer? Como é que... Os brasileiros têm razão, eles estão lá brigando por uma causa justa. Olha, a gente lamenta que muita gente não entenda isso. Tá certo? Mas em 64, nós só nos tornamos um país, hoje como estamos, porque em 64 os militares tomaram. Se não já era a Venezuela
há 50 e poucos anos, há 60 e poucos anos atrás. Então você defende o golpe militar, O João? golpe não, a intervenção militar. A intervenção militar. Não, a intervenção militar é o que a Constituição prega. Não, tá errado. A Constituição não prega intervenção militar? Ela não prega? Prega sim. Ela prega. Olha só, é interessante. Então, eu acho que a carta tem legitimidade, sim. O que eu questiono, defendo, eu acho que essa coisa toda aí... Você defende também um golpe militar? Não defendo a ditadura o golpe, militar? Eu vou falar do que eu defendo. O que eu defendo é que se está certo o resultado da eleição, por que não abrir isso para olhar? Qual é o problema? Mas tá Qual o aberto, problema? Edivaldo. Ô, Herbert, Quando é publicado. a Polícia Federal vai na sua casa, um exemplo, vai na sua casa. E aí fala, ó, nós estamos aqui porque... Aí começa a revirar tudo, você fala, pode revirar tudo, menos ali naquela caixa. Não está errado? Meu irmão, Alguma boletim coisa, de urna. É só isso. Aí, você foi candidato, cria você esse sabe. clima. Não, eu sei, As urnas mas cria esse clima. libera e as aí eresmas, libera as eresmas e depois o boletim de urna. Pode falar, Herbert. Cada urna tem lá, fica penduradozinho nas portas das escolas, o resultado daquela urna. Herbert. Os fiscais é só trabalhar com isso. Mas, Herbert, meu irmão, sabe como que não teria entregaram o evitado código tudo fonte? isso? Oh, O que o Edivaldo Deus. falou, sabe o que Você teria... também acredita naquele Herbert. no argentino? Ei, Herbert, sabe o que teria evitado Mais tudo nele isso? que em ti, Sabe o que é que da teria esquerda. evitado tudo isso? Ninguém estava passando mais por isso, estava todo mundo caladinho, conformado, tocando sua vida. Abrir a Se caixa tivesse preta. aprovado o voto impresso, acabou. Pronto, verdade. Acabou, não tem, tá aqui. O que deu aí, deu aqui. O que deu aqui, deu aí. Por que que o Barroso saiu do lugar dele, foi para dentro do Congresso fazer militância Ele não política? foi. Ele foi foi convidado. Não, ele foi Ele fazer foi campanha convidado. para Não foi derrubar campanha, o voto não. impresso. Ele foi Brasileiros convidado, que ele foi acompanham a prestar política sabem que isso aconteceu. esclarecimento. Sabe o resultado desse movimento? São dos brasileiros esclarecidos. Sabe? Ninguém aqui... Então se você conforma. defende Eu sou um ditadura. advogado. Não, eu sou um advogado. Porque, quando João, eu pego a se causa houver de intervenção cliente militar... eu vou até o final. Deixa Se ele disser, eu te quero, falar, doutor, recorrer, eu vou recorrer. João, se houver intervenção militar, que é golpe de Estado, e a implantação de uma ditadura, nenhum dos deputados federais eleitos, nenhum dos deputados estaduais eleitos na última eleição, os senadores eleitos na última eleição e os governadores não tomarão posse. Será fechado as casas legislativas e os governadores serão nomeados de acordo com a conveniência dos generais. E isso é democracia, João? É democracia. isso que você está defendendo? É isso que eu estou Que defendendo. vergonha. Porque eu não me preocupo com o deputado. Você é eu não me golpista. preocupo com o deputado, não me preocupo com o senador, Você me é preocupo com o golpista. Brasil. Então coloque seu Porque cargo à disposição os na deputados Assembleia. e senadores, Já que você eles quer estão o lá fechamento para da falar, Casa do pra falar Povo, pelo povo. da Casa do Povo. Mas eles vão lá para falar do interesse deles. Você quer o viu? fechamento de uma Dinheiro na Câmara, cueca. de uma Assembleia, Dinheiro então na coloca o cargo à cueca. disposição. Dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro no sapato, Samuel dinheiro na Costa. dinheiro no paletó. Ah, Samuel Teodoro, Costa, eu por quero que favor. o país ande bem. Samuel Costa. Pessoal, quero pedir perdão a você que está nos assistindo. Assim, chega... Na verdade, eu acho até que é brincadeira, mas olha, acredite, viu? O Ricardo ele é mais moderado. O nosso amigo aqui é advogado, ele acredita nesses devaneios, meu irmão. Pessoal, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Todo atentado contra a ordem constitucional vai ser repudiado pelo Poder Judiciário. Possa ser o nosso colega advogado, pode ser o Bolsonaro. Vocês perceberam que o Valdemar da Costa Neto, quando pegou a multa de 22.900.000, rapidamente os partidos que comporam a coligação progressistas e republicanos tiraram o dedo da reta e botaram a culpa só no republicano, no Partido Liberal. Depois o Valdemar da Costa Neto foi lá e falou, não, a gente não tentou atentar contra a Constituição, contra a democracia, porque quando mexe no bolso, eles sentem. Esse bando de arruaceiro que está ali, que para mim, quem está ali é desocupado. É gente que tem dinheiro, eu não vi nenhum pobre ali, da Zona Leste, do Ulisses Guimarães, do Baixo Madeira, lutando para carta do povo. Qual é o povo? O povo do agronegócio? Samuel, Não, que não é só turma, um não. minuto, Samuel. A turma séria do agronegócio, Herbert, Não, ela Samuel, tem... só um Pode minuto. falar, Herbert, vai. Eu tô vendo esse pessoal gastar tanto dinheiro com comida, com farra, com música, com louvação, e não vejo essas pessoas socorrer ninguém nas enchentes em Santa Catarina, na Bahia, no Rio de Janeiro,
aonde está tendo, e o Bolsonaro ainda é presidente, nem para sobrevoar a área, nem para anunciar medidas de apoio. Conclua, Samuel. As Eu famílias acho estão assim, ó, passando se eu e fosse- sofrendo por conta se eu das fosse enchentes. bolsominho, porque o bolsonarista ele tem a razão dele. O Jair Bagatoli tem motivo de sobra para ficar apoiando esse tipo de maluquice aí, porque ele é um camarada de sucesso na vida privada dele. Ele é um multibilionário, ele é super rico. Agora, essa turma de imbecil, que acha que vai ter arma, porque é CAC, quer ser... Meu irmão, faz concurso para polícia militar. Entra aí, ó, pciconcursos.com.br. Lá sai inúmeros edital. Você atendeu os requisitos, idade, formação superior, faz concurso para policial PW. Aí você vai ter tua arma, vai receber tua remuneração e tu vai ser feliz. Agora, o que a gente não pode, pessoal, é acreditar nessas maluquices. E o Bolsonaro, ele é tão frouxo, que a única coisa que ele fez foi chorar 2 vezes por semana, e numa na formatura das Agulhas Negras, outra em Brasília, em coisas de oficiais, não dá uma resposta pro povo dele, aí fica esse grupelho, porque tu não vai ver o nosso advogado aqui na frente da 17ª Brigada. Eu nunca vi o Ricardo nessas manifestações, porque ele não acredita, ele sabe que isso aí é uma bravata. Aí fica essa turma que é massa de manobra, Edivaldo, que é de cortar o coração. Tem gente ali que eu peço a Deus para que essa turma não venha cometer um suicídio, porque, cara, eles acreditam tanto nessa loucura de golpe. Fala de AI-5, é a primeira bastãozada que um militar das Forças Armadas der nos dentes de um patriota desse, eles gritam democracia. Então isso é balela. O culpado disso tudo, dessa tragédia, só tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. Ele é o culpado porque está dando corda e percebeu que não vai ter golpe, e aí fica esses grupos. Lê Carta do Povo, dia 10 de dezembro é meu aniversário, sábado, Edivaldo. Vamos ver se vai ter algum golpe, não vai ter.